Bom, nossa aula de hoje será falar sobre trabalho de uma força. Nós temos a definição de trabalho, certo? Que é aquela de levantar cedo, sair da cama, tomar banho, escovar os dentes, colocar aquela roupa bem bonita e irmos ao trabalho. Mas em física, trabalho de uma força tem uma definição um pouco diferenciada. E é essa definição que nós iremos entender. Claro que não foge daquilo que é trabalho, tá? Então, para começarmos a falar de trabalho, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine você lá, na casa da sua avó, deitado no sofá, e aí de repente, o que ela faz? Te pede ajuda para empurrar aquele armário super pesado. Bom, se você empurrar esse armário 1 metro, ou 2 metros, ou 3 metros, a pergunta é: a força que você utilizou foi a mesma ou foi uma outra força? Bom, observe que a força que você utilizou para empurrar esse armário foi a mesma. A única diferença foi o deslocamento. Você concorda? Então, quando você empurra esse armário ou esse objeto, você está imprimindo uma força nele, certo? Para que ele obtenha o quê? Um deslocamento. Então, o trabalho, ele é isso, né? É você exercer uma força e essa força tem que gerar um deslocamento. Então, a ideia de trabalho seria como uma quantidade de energia que uma força gasta para deslocar um objeto a uma certa distância. Ok? Bom, então vamos trazer uma definição mais formal do que seja o trabalho. Então, em física, né, nós iremos ter uma relação entre força e deslocamento. Ok? Então, quando nós tivermos essa relação onde você exerce uma força e aquele objeto obteve um deslocamento, isso é trabalho, certo? Quando você está, por exemplo, levantando um peso, você exerceu uma força, aquele peso sofreu um deslocamento, então isso é trabalho, certo? Ah, mas o nosso trabalho para ganhar dinheiro não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, porque de qualquer forma você vai exercer uma força, vai percorrer uma distância, você está realizando o trabalho. E o trabalho também é o quê? É uma forma de energia. E eu quero deixar uma coisa bem clara. O trabalho, ele não é uma grandeza vetorial. Ele é uma grandeza escalar, tá? Por quê? O trabalho, eu não necessito saber a direção e o sentido. Eu preciso apenas saber a quantidade de energia utilizada para realizá-lo, ok? Então, a equação que nós iremos utilizar a partir de agora para calcular o trabalho é essa, onde o W, né, significa trabalho, o F significa força e o D significa distância, tá? E a unidade de medida do trabalho é o Joule. Bom, o trabalho também pode ser destacado de 3 maneiras. Nós temos o trabalho de uma força constante, paralelo ao deslocamento, ou seja, quando você tem um objeto e ele sofre uma força no mesmo sentido que o deslocamento, ou seja, você está empurrando, por exemplo, um carro parado, tá? Então, o seu carro parou e você vai empurrar ele, então a força, certo? E o deslocamento vai ter o quê? O mesmo sentido. Esse trabalho nós damos o nome de trabalho motor. Um outro tipo de trabalho é quando, por exemplo, a força é contrária ao deslocamento, certo? Vou dar um exemplo. Imagine o seu carro pifou numa ladeira. Bom, o carro, o sentido dele é descer. A sua força é empurrar para cima. Então, a sua força está sendo contrário ao movimento, certo? Então, esse tipo de trabalho nós chamamos de trabalho resistente, tá? É quando a força e o deslocamento possuem sentidos diferentes. Bom, também possuímos o trabalho de uma força quando ela não é paralela ao deslocamento, tá? E aí o que acontece? Essa força, ela não tem o mesmo sentido, porém, ela possui um ângulo, certo? Entre
essa força e o deslocamento. Observe que aqui, ó, eu possuo um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Certo? Isso, por exemplo, seria você colocou o seu irmãozinho lá dentro de uma caixa de papelão e você está puxando ele, né? Então, o deslocamento é para frente, porém, a sua força é meio que diagonal. E também temos o trabalho quando nós temos a força perpendicular ao deslocamento, certo? Um exemplo disso seria você colocar livros na cabeça ou aquelas mulheres que andam com bacia na cabeça. Então, a força está para cima, porém o deslocamento é para frente, né? Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, certo? Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, certo? Perpendicular. Agora vamos analisar o que acontece com cada um deles, certo? O trabalho motor, o resistente e o trabalho nulo, certo? Vamos verificar o que acontece com o seu valor. Então, olha só, no trabalho motor, que é aquele que o deslocamento tem a mesma direção que a força, nós utilizaremos a nossa fórmula básica, certo? Se o trabalho for resistente, já que a força possui um sentido contrário, então terá um valor negativo. Quando a força tiver um ângulo entre o deslocamento, nós utilizaremos a mesma fórmula. Observe que as fórmulas continuam sendo as mesmas. A única diferença é que no trabalho resistente eu acrescento o sinal de menos. No trabalho onde a força não é perpendicular nem paralela, eu acrescento o cosseno do ângulo. E se a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo, não há trabalho. Por quê? Porque o cosseno, observe que se eu pegar essa fórmula aqui, ó, e no lugar do cosseno de θ, eu calcular o cosseno de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Então, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, por isso que se o trabalho tiver uma força perpendicular ao deslocamento, esse trabalho será zero. Bom, então vamos praticar agora um pouco, resolvendo algumas questões e colocar em prática o que nós aprendemos até agora. Então, olha só, marque a alternativa correta. O trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento? Bom, para que haja trabalho, o corpo tem que entrar em movimento, certo? Então, essa alternativa já está errada. B. Trabalho é uma grandeza vetorial? Não, né? O trabalho não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. O trabalho é definido como motor caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido, correto, né? Se nós tivermos um objeto e a força tiver o mesmo sentido que o deslocamento, esse trabalho é um trabalho motor. Então, a letra correta é a letra C. E agora vamos fazer uma continha, né, para aprender como aplicar a nossa equação. Então, a força F, de módulo 30 newtons, atua sobre um objeto formado um ângulo constante de 60 graus, com direção do deslocamento do objeto. Então, foi dado o seno de 60, o cosseno de 60, e ele falou o seguinte: se a distância for de 10 metros, o trabalho realizado pela força F em joules é igual a... Então, vamos lá. Vamos imaginar a situação. Nós temos um objeto, certo? Que vai ter um deslocamento de 10 metros. E a força, olha só, possui um ângulo, certo? A força F possui um ângulo de 60 graus. Então, ó, já sabemos que a fórmula para calcular isso é W é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos lá, vamos substituir. A força que eu tenho é de 30 newtons, vezes o deslocamento, que é 10, vezes o cosseno do ângulo. Então, o cosseno está aqui, ó, o cosseno de 60 é meio. Bom, agora basta multiplicarmos tudo, certo? 30 vezes 10 dá 300, dividido por 2. Isso é igual a 150 joules. Bom, fácil, né?
Basta que você identifique na questão se o trabalho é motor, se o trabalho é resistente, se é perpendicular, certo? Então, você conseguindo identificar qual é a situação, você consegue identificar qual a melhor forma para usar, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.